E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro. Estou gravando esse vídeo agora para nós comentarmos a prova da FUVEST que foi aplicada ontem, dia 10, ok? Bom, mas eu sei que você já tem aí o gabarito, você já tem todas as respostas de todas as disciplinas, então qual é o nosso objetivo com esse vídeo? É justamente nós conversarmos sobre o porquê das alternativas em inglês serem as alternativas corretas. Então a gente vai tentar fazer um vídeo bem rápido aqui para não tomar muito tempo de vocês, já que vocês estão em uma semana decisiva devido ao Enem, que está batendo as portas aí já nesse final de semana, não é? Bom, então vamos lá. Questões 56 e 58 tinham como base um texto que não tem título, que não tem nada em negrito, que não tem nada em destaque. Mas, se nós olharmos aqui o primeiro parágrafo, nós já temos a palavra astronomers, ou seja, astrônomos. Então a gente já sabe que o texto vai falar sobre astrônomos, que possivelmente vai falar sobre estrelas, planetas e assim por diante. Bom, vocês que fizeram a prova já sabem sobre exatamente o que é que o texto vai dizer. Então a gente vai direto aqui para a questão 56 que diz assim, ó. Segundo o texto, conhecer a composição de elementos químicos que constituem as estrelas é fundamental. Aliás, fundamental nessa questão é a palavra fundamental. Ela é que é essencial e vocês vão entender por quê. Pois ela, ou seja, essa composição, entre outros aspectos. Bom, por que eu disse que a palavra fundamental é essencial? Porque sinônimo de fundamental é justamente crucial, que aparece aqui no terceiro parágrafo. Vamos lá? These numbers, que estão aqui no segundo parágrafo, are crucial because they affect how stars live and die. Então, esses números são importantes porque eles afetam como as estrelas vivem ou morrem, figurativamente falando, desaparecem, né? What types of planets form and even how readily life might arise on other worlds. Olha aqui essa informação. Então, todos esses números afetam significativamente a forma em que estrelas vivem, morrem, ao mesmo tempo que a forma em que planetas se formam, o jeito em que os planetas se formam, né? E até mesmo como a vida pode nascer em outros mundos. Ou seja, vamos lá para a questão 56 de novo, né? Então, essa composição de elementos químicos é fundamental, pois ela influencia a alternativa C, influencia a possibilidade de presença de vida em outros locais no universo. Life might arise on other worlds. Ok? Perfeito. Vamos lá então para a questão 57. No texto, e essa aqui é tipo a questão que eu gosto de resolver. Aliás, eu gosto de começar a resolução por ela, né? Não comecei no vídeo de hoje, mas normalmente eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque ela já me mostra onde eu vou encontrar a resposta. Nesse caso, a partir da linha 15. No texto, o astrofísico Martin Esplund emprega a frase "The sun is a fundamental yardstick", por considerar o Sol. Então, será que ele considera o Sol um mistério, uma estrutura, um processo, um sistema? A gente já sabe que o sistema está descartado, ele não é um sistema, ele faz parte do sistema, ou um parâmetro, né? Vamos lá para a linha 15, então, a partir da linha 15, nós temos exatamente aquilo que ele disse, "The sun is a fundamental yardstick". Aí nós temos quem ele é, um astrofísico, de onde, de que instituição, né? De que país e assim por diante, e aquilo que ele disse. When we determine the abundance of a certain element in a star or a galaxy or a gas cloud anywhere in the universe, we use the sun as a reference point. Olha aqui a resposta, ó. Nós usamos o Sol como ponto de referência. Um ponto de referência, meus queridos, é um parâmetro. Ali, então, a justificativa para elegermos a alternativa E como a alternativa correta. 58. Conforme o texto, o critério tradicionalmente utilizado por astrônomos para avaliar estrelas envolve, a gente vai encontrar isso justamente no último parágrafo. For nearly a century, ou seja, por aproximadamente 100 anos, um século, né? Astronomers have judged stars normal or not. Então, astrônomos têm julgado estrelas como normais ou não by seeing whether their chemical compositions match the sun's. Olha aqui que importante, ó. Apóstrofe S para dizer do Sol e não necessariamente o Sol. Então, o que ele está dizendo? Os astrônomos
tem julgado as estrelas como normais ou não através da observância, ou seja, observando se as composições químicas dessas estrelas têm referência, encontram referência nas composições do Sol, se elas se encaixam, se elas são semelhantes às composições que são encontradas no Sol também. Portanto, astrônomos fazem uso, tradicionalmente, desse critério para avaliar estrelas. Bom, na verdade é o seguinte, vamos dar de novo. Conforme o texto, um critério tradicionalmente utilizado por astrônomos para avaliar estrelas envolve verificar se a composição se assemelha à do Sol, conforme a gente acabou de mostrar aqui no texto, para ver se elas têm essa referência com aquela composição ou as composições encontradas no Sol. Mais um texto longo, só que esse aqui é sobre TikTok. Todos nós conhecemos, principalmente através desse tempo em que nós temos enfrentado a pandemia, quantos e quantos vídeos de TikTok, Mas não só ele, TikTok, YouTube ou Instagram. Então a gente já sabe que o texto fala sobre as plataformas. Você aí que já leu o texto, já tem exatamente a ideia sobre o que é que o texto está falando, Mas na hora da resolução da prova, o que a gente precisava saber? Vamos dar uma olhada na 59. Conforme o texto, um aspecto associado ao critério efêmero, o que é efêmero? Quer dizer passageiro, rápido. Então, um caráter rápido. Da popularidade, popularidade rápida, ou seja, alguém torna-se famoso rapidamente, mas também rapidamente desaparece, deixa de ser tão famoso, De um usuário da internet relativo ao uso de plataformas como o TikTok vamos dar uma olhadinha lá no texto para ver se a gente encontra isso, Vamos lá. Ok, aqui, olha, fama. Fame can suddenly appear and then just as suddenly be taken away again. Ou seja, aquilo que nós já dissemos. A fama pode aparecer rapidamente, repentinamente, mas também pode ser levada repentinamente, rapidamente, sem anúncio. Because ou because, como a gente costuma ouvir, the audience gets bored. Olha aqui a resposta. O público torna-se entediado, passa a ficar entediado. Ou seja, de novo enunciado. Conforme o texto, um aspecto associado ao caráter efêmero da popularidade, aquela popularidade rápida de um usuário da internet relativo ao uso de plataformas como o TikTok é justamente a perda de interesse do público pelas publicações até então atrativas. Ou seja, isso aqui está bem legal, já não está mais legal, rapidamente o público perde esse interesse. Beleza, galera? Vamos a 60. No texto, a referência a um jardim de verão ao entardecer, repleto de vagalumes, sugere que, para os adolescentes, as mídias sociais... Bom, a gente vai encontrar isso justamente aqui no último parágrafo, a Summer Garden. For a teenager, social media can seem like a summer garden at dusk filled with firefighters, ou seja, então, para o adolescente, a mídia social pode ser comparada a um jardim de verão repleto de vagalumes. Spots of light suddenly flare up and then die down, moving in an unpredictable, capricious display. Olha lá, unpredictable, essa palavra é aquela que vai fazer com que nós entendamos a alternativa correta. Unpredictable é aquilo que não pode ser previsto, ou seja, é imprevisível. Não dá para que a gente faça uma previsão, não dá para prever essa ideia, Bom, então, as alternativas aqui. Ok, de novo, para os adolescentes, as mídias sociais são fonte de pressão, não favorecem a comunicação, não é isso, embora isso seja um fato real, mas não tem a ver com a comparação feita, são pautadas por certa imprevisibilidade. É isso, gente, imprevisibilidade, não dá para se prever. Bom, a próxima, uma música de Bob Dylan, não é? E a gente tem aqui o seguinte, primeiro, característica de linguagem informal, I ain't gonna, ou seja, I'm not going to, não é? Ou seja, não vou mais trabalhar na fazenda da Maggie. E aqui depois, não vou mais trabalhar por mão da Maggie, não vou mais trabalhar por pai da Maggie, Então a gente vai agora para a questão que diz assim, nessas estrofes, o conjunto de cenas descritas mostra que o principal ou a principal dificuldade experimentada pela pessoa cuja história é contada na letra da música refere-se a, já vou dizer para vocês, refere-se a restrições impostas à sua liberdade e expressão pessoal. Por que não as outras alternativas? E essa aqui sim. Ele diz, ao relacionamento difícil com familiares e amigos. Na verdade,
como a gente tem aqui a pessoa cuja história é contada, não diz que Meg é parente ou é amiga. Aliás, dá para nós a ideia de que é apenas o patrão ou a pessoa para quem ela trabalha, né? Então, essa está descartada. A falta de criatividade diante de exigências de trabalho. Não, porque aqui a gente tem, ó, I got a head full of ideas that are driving me insane. Ou seja, eu tenho minha cabeça cheia de ideias que estão me deixando louco. Então, aqui a gente já tem a ideia de que a B não é correta porque tem criatividade e também já nos dá a ideia da falta de liberdade. Porque a pessoa tá com muita ideia, mas não consegue expressar essas ideias, não tem expressão pessoal. Então, essa daqui é a alternativa correta. A D, a competição por salários, não é mencionada, e as dificuldades de viver fora de um grande centro urbano, também não é mencionado, está falando lá sobre fazenda, né, a zona rural, mas não é essa a ideia principal. 62, provérbios. Bom, 3 provérbios, vamos lê-los agora. Don't count your chickens before they lay eggs, ou seja, não vamos contar as galinhas antes delas colocarem os ovos, né? Don't bite the hand that feeds you. Não morda a mão que te alimenta. Every cloud has a silver lining. Importante a expressão silver lining, que é uma expressão que nos traz algo positivo, nos dá esperança. O que a questão pedia? A alternativa que melhor expressa a ideia contida em cada um dos provérbios, na ordem que aparecem, é: gente, tá tranquilo. Não conte os seus frangos, né, antes que as galinhas coloquem os ovos, né? Ou seja, não faça não tem nenhum ato de precipitação. Pronto, alternativa B, porque afinal de contas nenhuma outra fala sobre isso, né? Mas vamos confirmar. Não morda a mão que te alimenta, ingratidão, e a última a gente já falou que tem a ver com esperança. Bom, meus queridos, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Sobre o vestibular da FUVEST. Espero que vocês tenham mandado bem aí, aqueles que fizeram a avaliação, aqueles que não fizeram, que esse vídeo possa ajudar, né, na realização de outros vestibulares e até mesmo do Enem, que está aí neste final de semana, né? Com muita interpretação. Beijo no coração e a gente se vê.